Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Eu, meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá, estamos aqui mais uma vez, lançando o episódio dessa série especial, batendo um papo super humanizado, super tranquilo, super leve, né, Ricardinho? Com os candidatos e candidatas às eleições municipais no nosso lindo e belo município chamado Aracaju, Ricardinho Sá. Exatamente. Como você está, meu querido? Tudo ótimo, bem? Cara. Isso que você falou é muito Graças importante. a nosso bom Deus, né? Exatamente. Graças a ele. Isso que você falou é muito importante, né, Bruno? Porque a gente vê hoje a imagem dos candidatos, aquela coisa muito direcionada a proposta, e a gente não conhece o lado do ser humano, né? aí bomba, aí não sei o quê, barará. Não conhece o lado do ser humano por trás da figura do político, né? E isso que a gente tá fazendo agora é pra gente deixar a figura dos políticos ainda mais transparente para que eles conheçam melhor. Né? Existem homens e mulheres, pais e mães, exatamente, né? Filhos e filhas por trás daquele político que tá ali no horário nobre televisivo, né? Falando sobre suas propostas, né, Ricardinho? Isso aí, exatamente. Você tá bem, né? Estou ótimo. Que bom. Roda a vinheta? Chama a vinheta agora. Bora. Fala, turma! Estamos de volta. Esse é o Foguete Sem Ré. Estamos aqui mais uma vez, eu e Ricardinho Sá, juntos com um projeto super bacana, como a gente tinha falado. Estávamos falando, né, sobre esse projeto do Foguete Sem Ré. E antes de mais nada, achei super bacana porque todos os candidatos e candidatas foram super solícitos, né, a nossa demanda, né, Ricardinho Sá? Exatamente. E o que eu achei mais bacana é que todos entenderam a proposta, né, dessa websérie. Seria uma websérie, Uma websérie, bom nome. Uma websérie, né, dessa websérie falando sobre, contando as histórias, né, dos seres humanos, né, que a política tanto esconde por trás dos candidatos à prefeitura de Aracaju nas eleições de 2024. Não é isso, Ricardinho? Belíssima introdução, parabéns. Gostou? Alto nível. Gostou? Pô, depois Classe A. de 100 episódios, eu acho que nós estamos pegar um pouco jeito, não é possível, treinados, né, meu amigo? Estamos gravando esse episódio numa quarta-feira, 7h30 da manhã. Rapaz, não sei porquê, mas hoje eu tô falando, sei lá, tô sentindo a energia como se eu estivesse num rádio, num estúdio de rádio, assim, meio... Só fala a hora que você tá... meio Qual é a hora? vintage. Qual é a hora? Estamos gravando esse episódio na quarta-feira, dia 18 de setembro, Ricardinho Sá, às 7h53 da manhã. Repita. 7h53 da manhã. Agora você tá na rádio. Rapaz, que incrível. É engraçado, né, esse lance da energia. E hoje, meus amigos e minhas amigas, o episódio de hoje, nós vamos bater um papo com o doutor José Paulo Leão Veloso Silva, né? Vulgo Ricardinho Sá, Zé Paulo, candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Aracaju. Inclusive tem aqui, né? Não li a introdução, né? O currículo do nosso convidado de hoje, mas inclusive ele cita que ele é mais conhecido como Zé Paulo Leão, né? Mas ó, nome bonito, né, Ricardinho? Tá, né, Ricardinho Sá? É o nome de uma José fera. Paulo Leão Veloso Silva. Isso aí. Ele é advogado e ele é pós-graduado em Direito Corporativo pelo IBMEC, no Rio de Janeiro. E ele também é mestre em Ciências da Religião pela UFES, pela Universidade Federal de Sergipe, procurador do Estado de Sergipe e representante da Procuradoria na Junta Comercial. Foi delegado da Polícia Federal, ocasião em que chefiou a Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais no Amazonas. Atuou contra a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal na ADPF 442. É um cara católico, casado com dona Daniela e pai de 3 filhos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Zé Paulo. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo. Você tá bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Daniela. Bom dia, minha esposa que está aqui presente. Bom dia a todos os seus telespectadores. Estou muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Pô, aí veja que dicotomia, né? Eu me sentindo aqui um locutor de rádio agora, 7h55 da manhã. Repita. E vem o Zé, 7h55 da manhã. Ok. E o Zé Paulo é com seus telespectadores. Meu amigo, veja, ele chancelou o que a gente faz aqui hoje, né, Ricardinho? Exatamente. Porque nós temos telespectadores
E nós temos ouvintes, né? Você que tá no Spotify, também não esquece das 5 estrelinhas. Eu já ia falar isso, obrigado. 5 estrelinhas. 5 estrelinhas. E aí, Zé? Cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado pela sua disponibilidade. É muito importante, assim. Obrigado por né? E é engraçado porque a gente teve a ideia dessa websérie, acho que foi num dia, não foi, Dani? Foi, pós uma gravação 2 dias depois a gente já Foguete, conseguiu agendar com todo mundo, já conseguiu marcar esse papo com todo mundo. Fico lisonjeado, né? Sei que o tempo é muito curto ali durante a campanha e tal. Cara, eu tenho uma pergunta-chave que eu faço para todos os convidados e convidadas do Foguete, que é o quê? Quem é você sem dizer o que você faz? E aí, geralmente, a turma meio que dá uma tremida de perna com essa pergunta, né? É desafiador falar de nós mesmos assim. E aí tem gente que prefere responder no começo e tem gente que prefere responder no final. O que é que você prefere, Zé? Eu respondo agora, não tem problema não. Eu só quero primeiro pedir desculpas aos ouvintes. Eu pensei que não sabia que o programa era transmitido também apenas em áudio. Então, YouTube, me desculpe, Spotify, bom dia também aos ouvintes. Instagram, onde você imaginar o Foguete tá, meu amigo. Bom, para você se identificar, né, para você dizer quem você precisa apresentar alguma coisa que seja da sua essência. Então, o que eu considero que é da minha essência. Eu sou um católico praticante, isso faz parte da minha essência, né? Não é um acessório. Faz parte daquilo que eu sou. Eu sou católico quando acordo, quando deito, quando cuido dos meus filhos, quando estou com a minha mulher. Então, eu sou um católico que ama a família, que reconhece na família o mais importante pilar de uma sociedade justa, equilibrada e saudável. Eu sou um patriota, amo o meu país, talvez até pela minha formação, sou filho de um oficial fuzileiro naval da Marinha, hoje já reformado, mas ainda que meu pai nunca fizesse doutrinação em casa, a maneira como ele enxerga a vida, a maneira como ele enxergava a sua obrigação de servir à pátria, isso naturalmente acabou passando para todos os filhos. Então, é da minha essência o amar o país, criação é exemplo, né? Colocar o país às vezes até à frente da família. Isso chateia um pouco a minha esposa, né? Ela diz, olha, Deus acima da família, tudo bem, mas pátria não, é Deus, família e pátria, né? Mas enfim, faz parte da minha formação. Então é o que é assim, da minha essência. Eu sou um católico, né? Que é apaixonado pela família, que acredita na família e que tem um sentimento de responsabilidade com um país que eu acho que hoje não é comum, né? As pessoas pensam muito em si, né? Hoje o propósito é viver, curtir, né? É ter poder e prazer. Então, nesse aspecto, eu fujo um pouco da curva. Eu considero o sacrifício, né? Não que eu goste dele, mas o sacrifício é um mecanismo necessário para que a gente cresça na vida. Eu não acredito que o ser humano cresça sem o sacrifício, né? Sem as dores. Então, embora eu não goste, eu não fujo dos sacrifícios, vamos dizer assim. É meio difícil gostar do sacrifício, né, não, Zé? Olha, eu conheci pessoas que gostam de uma zoninha de conforto, né? Gostam, pois é, mas eu já ouvi pessoas dizendo que desejam um martírio. É um negócio diferente, né? Como os santos dos primórdios, né, consideravam que, como Cristo morreu na cruz, o cristão, quer dizer, aquele que segue o Cristo, deveria ter o mesmo destino, pelo menos um destino tão duro quanto o seu mestre. E hoje ainda eu ouço algumas pessoas dizendo, é muito raro, dizendo que desejam um martírio, não porque curtam, porque porque apreciem a dor, mas por essa vocação cristã. Hoje é muito difícil de compreender esse tipo de mentalidade, mas há pessoas assim. Tá vendo aí, Ricardinho? Começamos com um nível de profundidade grande, hein? Se vire, velho. Vou me virar, bicho. Se vire. Fiquei preocupado agora. Rapaz, será que eu tenho capacidade? Você consegue. O Gol Champs, né? Vai, Champs. Lembre do peso dos 100 episódios. É verdade. Ô Zé, diz uma coisa.
Cara, assim, qual foi sua motivação para topar esse desafio de ser candidato a prefeito, assim? Você já De vinha de uma certa veia forma, política? não, de certa forma está casado com a resposta anterior, né, com quem eu Uhum. sou. Eu fui convidado pelo partido para ser candidato a prefeito, eu sequer era um filiado. E minha vida é bem organizada, a procuradoria é um tremendo lugar para se trabalhar, paga uma boa remuneração, te dá uma boa estrutura, o ambiente é excelente, te permite advocacia fora do horário de expediente. Então, o procurador ele tem essa vantagem em relação às outras carreiras jurídicas. Ele pode exercer o seu cargo de procurador na parte da manhã e à tarde a sua advocacia, desde que não seja evidentemente contra o Estado. Como eu disse, minha vida estava organizada, mas eu de repente recebi o convite de um dirigente do Partido Novo para participar dessas eleições e concorrendo ao cargo de prefeito. Eu achei que fosse uma piada, porque além de estar fora do mundo político, eu não tenho família política, eu não tenho ligação com qualquer político, não tinha ligação com qualquer político, com qualquer autoridade política conhecida no Estado, e mais do que isso, eu não tinha sequer redes sociais, nem o WhatsApp eu usava. Então, a minha vida sempre foi vivida, como diz um amigo meu, de forma muito monolítica. Eu, minha mulher e meus 3 filhos, assim, com poucos amigos ali ao lado. Então, eu achei que aquilo era uma maluquice. Eu falei, olha, você chamar para uma disputa eleitoral alguém que está fora da política e que não se comunica por meio das redes sociais é uma loucura, né? Nós temos isso, eu recebi o convite, era meados de janeiro. Eu falei, é uma loucura, né? Isso não tem nenhum sentido. Você tá brincando. Piada, né? E quando eu cheguei em casa, foi exatamente essa a sensação que a minha esposa teve. Eu comecei a brincar, isso é brincadeira, né? É piada, né? Mas eu não levei aquilo muito a sério e tal. Passado uma semana, vieram reforçar o convite. Eu achei engraçado e tal. Vieram reforçar o convite. Dessa vez, então, eu já entendi que, poxa, esse convite é sério, né? O cara, depois de uma semana, lembrar do convite que fez e tal. E depois veio uma outra pessoa também do partido para reforçar ainda mais o convite. E aí eu, então, levei para casa de novo e estavam meus pais estão passando um período aqui, moram no Rio, mas estão passando um período aqui. Não vieram para votar, né? O título deles continua no Rio, só para esclarecer, mas estão passando um período aqui. E eu, quando falei em casa, a minha esposa disse, não, isso é brincadeira. Chama minha mãe de tia, é brincadeira, tio, você tá de deboche. Aí minha mãe, não tá debochando não. E aí, então, depois de algumas conversas, minha esposa me fez a seguinte indagação, né? As seguintes indagações. Você sonhou na sua vida em ser político, prefeito? Né? Não. E não me disse? Não, nunca sonhei. Você vai ter mais tempo para a família, deixando de ser procurador e abraçando um cargo de prefeito? Eu falei, não, acho que eu vou ter menos. E a sua remuneração, ela vai melhorar se você for prefeito? Eu, não, piora. Ela, então me diga assim, qual o motivo para você ainda não ter respondido não, sem que eu ache que você perdeu a sanidade? Aí eu disse, pois é exatamente isso. Porque racionalmente não tem uma explicação, né? Racionalmente é uma situação assim ruim. Eu vou sair de uma situação boa para uma situação, no mínimo, muito menos boa. Mas isso me inquieta, né? Quer dizer, alguém que racionalmente deveria dizer um não categórico de forma muito clara, sem muita ponderação, está pensando sobre isso. E eu pensava, isso remoía aí o meu coração, né? Eu falei, poxa, por que eu já não disse não, né? E essa dúvida foi o que me fez compreender que talvez seja um chamado, né? Uma missão. Então, como, de novo, eu não fujo do sacrifício, é um sacrifício. Eu, de repente, de uma hora para outra, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não gosto de aparecer, não tinha, como eu disse, rede social, né? Nunca mandei foto minha para ser um ninguém, a não ser para os meus pais, né, e para minha família. Nunca pedi nada na vida, tudo que eu consegui foi por meio de concurso. Desde colégio, eu estudei em colégio militar quando era moleque, fui para colégio militar por concurso, queria ganhar um dinheirinho quando eu era mais novo, com 14 anos fiz concurso para auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil, enfim, ocupo o cargo de procurador por concurso, fui delegado de Polícia Federal por concurso. Então, a ideia de pedir é alguma coisa que não, assim, pode ser até um pouco de orgulho, talvez, nunca
nunca teve aí no meu repertório. Eu tenho muita dificuldade de pedir, de assim, ficar me apresentando, né, exaltando minhas qualidades. Depois, isso envolvia toda a minha família, né, porque nós somos todos muito discretos e, de repente, entramos aí no olho do furacão. Então, foi estranho, assim, eu mesmo demorei um pouquinho a absorver, a entender, né, porque essa dúvida, mas acabei aceitando com esse espírito de missão. É um sacrifício, mas talvez seja isso que Deus quer de mim nesse momento, né? A gente não sabe por quê, mas talvez seja isso, e aí eu abracei. Cara, assim, eu admiro e sempre vou admirar qualquer pessoa que se estimule a sair da zona de conforto, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Para mim, zona de conforto é algo, na minha ótica, para mim, zona de conforto é algo, não diria prejudicial, porque eu acho que seria muito extremista, mas eu acho ruim, né? Sabe? Acho que é aquele ser humano que não tem desafio, que tá ali acomodado, né? Eu acho que é sempre do ímpeto da nossa essência, quanto bicho, talvez, de sempre querer algo na frente, né? Sempre querer dar um passo para frente, né? Tanto é que eu tava até vendo um vídeo ontem, esqueci o nome daquela guru, não sei qual é o nome dela, uma senhora, cabelo raspado. Monja Coen. Pronto. Ela falando sobre as motivações das pessoas, né? Como é importante você ter uma motivação, você ter uma ambição e você... Não, ambição é diferente de ganância, tá? Mas você tem uma motivação de, beleza, cheguei aqui, o que é que eu faço para chegar aqui? Né? Isso muito se aplica ao esporte, inclusive, né? E eu tô vivendo isso na pele, né? Poxa, completei minha meia maratona. Nossa, conquistei já. Agora eu quero uma maratona. Conquistei já. Agora eu quero um meio Ironman. Vou conquistar, né? Depois eu vou querer um full, né? Ontem recebi uma matéria, mudando completamente de assunto assim, recebi uma matéria de um cara que ele vai completar um full Ironman 30 vezes durante 30 dias. Aí eu mandei pra pessoa, 30 vezes durante 30 dias, ele vai fazer 30 vezes, um dia após o outro, um full Ironman. São não sei quantos mil quilômetros, não sei quanto é o Ultra Mega Power, esqueci até o nome. E o que é que motiva o ser humano, né? Qual o limite, né? E aí você vê um cara assim, e aí, Zé, como é que foi o dia 1 da decisão? Decidi, né? Minha digníssima, está decidido. Qual foi o dia 1, assim? Tomei uma decisão hoje, no dia seguinte. Qual foi a primeira coisa que você fez, assim? Abri o Instagram, não vai. Qual foi o dia 1, assim? Como você se sentiu, assim? Saindo da sua zona de conforto por vontade própria? Eu me senti perdido, sem saber o que fazer. Né? Muito bom. Porque por mais difícil que seja a Parabéns tarefa pela lá, sinceridade. por mais difícil que seja, às vezes, a atuação na Procuradoria, como eu disse, é uma estrutura que me dá o suporte que eu preciso para atuar em defesa do Estado. Essa é a minha obrigação. Então, há questões difíceis, complexas, que geram assim angústia, são milhões envolvidos. Até pouco tempo eu cuidava de um núcleo de assuntos estratégicos. Então, as causas mais complexas, eu pegava exatamente as causas mais complexas e mais valiosas. Eu lidava com, às vezes, dezenas de milhões de reais. Então, sofrer uma derrota num processo desse vulto significa uma perda muito grande de receita para o Estado, e isso estressa, né? Então, isso angustia. O peso da responsabilidade. É um trabalho que é feito com cuidado, não só de escrever a tese favorável ao Estado, mas de visitar os desembargadores para tentar explicar de forma mais clara, mais objetiva, né? Porque isso é importante. O volume de processo hoje é gigantesco, então esse destaque, essa diferenciação daquele processo é importante que o advogado faça. Então, é um trabalho ali que estressa. Mas é um trabalho que eu sabia como fazer, né? Eu sei o que fazer, sei as dificuldades, né? E vou lutar aqui para pensar nas melhores táticas, nas melhores estratégias, para que eu alcance o objetivo, que é convencer
o judiciário de que o Estado tem razão. Na política, e sobretudo no meio ali eleitoral, eu simplesmente não sabia o que fazer. Né? O que eu faço agora? Né? Qual é a minha postura? O dia, Zé. Sim. Você lembra? Você Não, tomou a decisão, eu lembro da minha... da decisão foi clara. A minha esposa, né, que estava meio cá, meio lá, né, ela vira-se para mim, eu pensativo lá em casa, ela disse, poxa, se é para ficar com essa cara de cachorro sem dono, então diz logo sim, né, vai ficar se lamentando aqui em casa. E eu falei assim, pois é, porque eu ainda tenho aquele sentimento de que talvez seja o meu dever mesmo. Ela, então vai, pronto. Aí eu falei, bom, não vou demorar muito, senão ela volta atrás. Aí saí, fui pro escritório, que foi o local onde eu recebi o convite, e comuniquei que eu aceitaria, né, relembrando as minhas limitações, as limitações quanto à minha capacidade de comunicação, já que eu não tinha rede social, a minha falta de experiência, a minha, assim, isso talvez tenha chocado um pouquinho, né, a minha incapacidade de mentir, pelo menos voluntariamente, não é uma arma de que eu me utilize, né? Eu não minto e disse isso, olha, não minto para ganhar voto, não deixo de falar o que eu penso para evitar a perda de voto. Se vocês querem uma pessoa assim, e aí o pessoal, não. O novo quer isso mesmo, não é uma pessoa de fora que fale assim o que pensa, que se exponha como é, para que a população decida. E isso eu achei bacana. Eu acho que a política, ela deveria ser dessa forma. Pessoas que expõem o que são e como pensam, para que a população tenha liberdade de decidir. Porque a liberdade, ela pressupõe uma capacidade de conhecer o que eu estou escolhendo. Não é livre aquela pessoa que não conhece, né? Uma decisão sobre aquilo que você não conhece não é o exercício da liberdade. Talvez seja responsabilidade, talvez seja um risco. Mas a liberdade, ela pressupõe o conhecimento sobre aquilo que eu estou escolhendo. E eu acho que a política deveria ser assim. Cada um com a sua maneira de pensar, cada um com a sua história de vida, e a população escolhe. Hoje o que se vê, na verdade, são produtos de marketing sendo produzidos que não tem nada a ver com as pessoas reais por trás daquele candidato, e a população, né, cada vez mais desiludida porque já entendeu que aquilo ali é uma mentira. Qual é a consequência negativa? É que quem entra automaticamente já é estigmatizado. Então, no dia em que eu entrei, nesse dia, pronto, virou político, todo o seu crédito, todo o seu histórico, parece que é jogado no lixo. Mas de uma hora para outra, tem uma história que eu sempre conto da minha filha, ela no colégio, e o professor se resolveu falar sobre eleições, disse que não ia votar porque nenhum candidato prestava mesmo. Poxa, minha filha na sala, na sala de aula, ficou assim, acuadinha. Quando chegou em casa, 13. Quando chegou em casa, foi falar com a minha esposa e disse, poxa, mãe, o professor falou na sala que nenhum candidato presta. Meu pai presta. Ela disse, então fale isso pro professor. Ela pegou o WhatsApp e disse, olha, professor, o senhor falou na sala que nenhum político presta, mas eu quero dizer ao senhor que meu pai é candidato a prefeito e ele presta. Eu quero que o senhor o conheça. Aí passou o Instagramzinho para ele, né? Então, assim, é muito curto para quem está fora, mas só quem está dentro sabe o tamanho desse prazo, né? Mas é uma experiência. Hoje eu digo assim, se você sabe exatamente o que você vai passar, os sofrimentos que você vai experimentar, você acaba não entrando. Mas depois de passar, você entende que a experiência ela é assim, muito gratificante para a construção do ser humano. Você aprende muito num período muito curto de tempo, porque são muitas adversidades, são muitas chateações, são muitas contrariedades, e você tem que ir em frente, né? Eu aguento. Então é paulada, eu acho que o couro ele sai mais grosso aí depois do término das eleições, e olha que eu sempre me considerei um cara de couro grosso. E o que é que você está aprendendo, Zé? Fiquei curioso agora, assim. Olha, resiliência, né? A capacidade de suportar aquilo que você não gosta, humildade, você ouvir humilhações e não responder de forma agressiva, até porque você começa a ter uma certa compreensão, caridade, porque você sabe que aquelas pessoas, elas te agridem, te xingam, te espezinham, por vários motivos, um deles, né, e o mais claro, porque realmente as pessoas têm motivo para não acreditar nos políticos, né? Os políticos entram para se servir do Estado, do modo geral, eles pensam em si, querem um emprego bom, de onde eles possam tirar e sugar e empregar os seus parentes, e as pessoas veem isso,
né? A população vê isso. É um aprendizado você sair do maniqueísmo, né? Entender que as pessoas, elas realmente, todos nós, já temos o nosso lado, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, você se surpreende, às vezes, com pessoas que estão próximas pedindo dinheiro, né, por conta da eleição, achando, não, o cara agora é político, e pessoas que te conhecem, né? Agora patrocina aqui o meu time, compra aqui um troféu, compra a camisa, paga a viagem, paga a minha conta, meu gás está atrasado. Enfim, essas coisas me incomodam, né? Isso é das coisas que mais me incomoda. Mas, enfim, a gente vai levando, e como eu disse, isso é um aprendizado. Eu nunca havia convivido com essa realidade. Eu me imaginava assim, uma pessoa pedindo alguma coisa para mim e eu, sem nenhuma caridade, mandando o cara se ferrar, pô, tomar vergonha na cara, porque um palavrão era o mínimo que ele mereceria. E hoje eu tenho ouvido essas coisas, graças a Deus não me acostumei com elas, mas pelo menos consigo respirar e tentar explicar, né? Amigo, veja, um político que te dá dinheiro é ladrão, pô. Por que você acha que ele vai tirar o dinheiro do bolso dele? É bandido, pô. O cara é corrupto. Esse dinheiro vem do crime. Pô. Então, as pessoas ainda se chocam, algumas não estão nem aí, outras param para pensar, mas pelo menos eu consigo responder de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Eu me imaginava assim, muito irritado e botando a minha irritação para fora quando alguém me pedisse alguma coisa. Mas não é fácil. Às vezes a gente para pensar, pô, será que vale a pena, né, cara? Acho que a população ela tem o governo que merece, né? A gente fala muito do Congresso Nacional, mas o Congresso é um espelho da população. Então, uma população que só pensa em tirar vantagem, que quer ganhar as coisas sem esforço, vai escolher políticos que são reflexos dela. E aí a coisa não muda, a coisa não melhora, né? Continua de mal a pior. Cultural. Cultural. Zé, me diz uma coisa. Você é obviamente, você com um cargo importante, como você tem e tal. Só para eu entender, é falta de conhecimento meu mesmo. Você pede uma licença para participar da campanha? Você pede uma licença. Essa é uma vantagem do servidor público em relação, por exemplo, ao empregado da iniciativa privada. Certo. O servidor público ele tem direito a se licenciar, a se afastar do exercício do cargo sem a perda da remuneração. Então, durante a campanha, eu mantenho a remuneração, não toda a remuneração, mas eu mantenho boa parte da minha remuneração. O que eu perco é aquela parcela da remuneração que eu recebo em virtude do exercício de uma determinada função específica que não é típica do meu cargo. Por exemplo, eu sou procurador do Estado de Sergipe. Então, eu represento o Estado de Sergipe em juízo, ao lado dos meus colegas, e presto consultoria ao Estado. Acontece que a Procuradoria ela desloca um procurador para trabalhar também na junta comercial. A junta comercial ela é uma autarquia. Eu não represento, pelo fato de ser procurador do Estado, a junta comercial. Então, eu exerço uma atividade extra, além do meu trabalho, que eu mantenho íntegro na Procuradoria do Estado, eu atuo perante a junta comercial e recebo por essa atuação na junta comercial. Essa remuneração eu perco porque eu me afasto também da junta comercial. Então, eu mantenho a minha remuneração do cargo de procurador, mas toda atividade extraordinária que não é diretamente vinculada ao meu cargo, essa eu perco. Então, quem participa de comissões de inquérito, comissão no conselho, participa do conselho de contribuintes, da junta comercial, enfim. Essa parte da remuneração é perdida, mas ainda assim é uma vantagem grande em relação a quem está na iniciativa privada, né? Sobretudo para o profissional liberal que tem que se virar para equilibrar suas contas durante esse período de eleições. Outra coisa, Zé, você tem um histórico grande aí de sucesso em concursos públicos, né? E aí, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: toda essa carga, essa expertise, para mim, uma pessoa que passa num concurso público, primeiro de tudo, ela tem que ser muito disciplinada, tá? O que eu queria entender é esse histórico, essa experiência da iniciativa pública que você tem, etc., em cargos tão importantes, como é que você se imaginou e se imagina aplicando essa expertise, essa experiência na gestão pública, né? Queria entender, assim, como é que você imaginou isso, assim, na hora de você tomar a sua decisão? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente costuma supervalorizar o concurso. O concurso ele é um mecanismo, dentre todos, o melhor para a seleção de servidores. Ele é a regra na administração pública. Mas
não é um critério de seleção perfeito. Então, disciplina a gente precisa para tudo na vida, né? Sem disciplina a gente chega, não chega em lugar nenhum, na minha visão. E, logicamente, que a disciplina ela é exigida para o concurso público, mas passar em concurso não significa, assim, o cara passou em concurso. Bom, significa, é um indício de caráter, porque o cara quer disputar com outros em igualdade de condições. É uma demonstração de que ele tem alguma capacidade de organização e disciplina, mas não significa que ele seja uma pessoa qualificada, né? Há pessoas que são excelentes em concurso e como profissionais são medíocres. Há pessoas que são excelentes profissionais. A gente reza na procuradoria para que passem no concurso e não passam. Então, assim, só para desmistificar um pouco essa questão de concurso, eu costumo dizer que a maior conquista da minha vida não foi o cargo, foi a minha esposa. Essa deu mais trabalho, né? E essa realmente fez diferença na minha vida. O concurso, eu agradeço muito por ele, porque é a procuradoria que sustenta toda a minha família, mas não é assim, não vejo no concurso alguma coisa grandiosa, glamourosa, não. Eu sou um servidor público e devo servir ao público. Agora, ele me proporciona, especialmente a atuação na Procuradoria do Estado, me proporciona uma visão de administração pública que poucas pessoas têm. Porque tudo que acontece no Estado passa pela Procuradoria. Tudo. Não há nada que aconteça no Estado que não passe pela Procuradoria. Então, se um servidor ele pede uma vantagem pecuniária, passa pela Procuradoria, para a Procuradoria dizer se o servidor tem direito ou não. Se o Estado quer contratar, quer abrir um procedimento licitatório ou quer contratar por emergência, passa pela Procuradoria de Estado para a Procuradoria dizer se pode ou não. Se alguém propõe uma ação contra o Estado dizendo que foi lesado pelo Estado, pedindo reparação por um dano moral ou material, é a Procuradoria que vai defender. O crédito que o Estado tem é a Procuradoria que vai perseguir. Alguém que diga que não deve pagar um tributo do Estado é a Procuradoria que vai dizer. Enfim, todas as atividades em que a administração pública está envolvida passam necessariamente pela Procuradoria do Estado. Então, eu consigo ver de dentro para fora como é que a administração funciona. E a ideia é aplicar esse conhecimento sobre a administração pública de dentro na gestão do município. Mais importante até do que isso é a falta de... minha esposa não gosta de expressão, rabo preso, né? Eu não tenho rabo preso, não devo nada a ninguém. Devo aos meus pais, à minha família, mas eu digo a ninguém que vá me pedir favores. E eu tenho liberdade para escolher o secretariado mais qualificado que estiver à disposição. E isso faz muita diferença na administração, porque por mais qualificados que sejam os técnicos, por mais qualificados que sejam os servidores, se você não tem uma boa gestão, uma gestão eficiente, tudo se perde. Se você não tem alguém com a capacidade de escolher as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos, fiscalizar e motivá-las a fazer o que é preciso e punir quando for necessário, a administração não anda. A administração e nenhum negócio, né? Vale aquela regra que não é própria para a administração, mas se aplica com a devida ponderação de que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, é preciso que o gestor seja eficiente. A capacidade de escolher bons gestores, isso é indispensável para que a administração ande, flua com eficiência, e essa liberdade eu tenho, né? Não devo nada a ninguém me pedirá, olha, te ajudei aqui, me coloque na secretaria tal. Isso não aconteceria. E nesse aspecto eu acho que eu me difiro muito de todos os outros candidatos. Na prática, entender as dores e como é que funciona o processo. Seria isso? Exatamente. De dentro para fora e não de fora para dentro? Exatamente. Agora, eu estou tendo a oportunidade de visitar. É lógico que eu não conhecia Aracaju. Eu acho que poucas pessoas conhecem realmente a cidade como um todo. Então, eu sei como a administração funciona, do que ela precisa para ser eficiente. E agora, né, durante esse período eleitoral, eu tive a possibilidade de ver os sofrimentos da população. Porque eu rodo todos os bairros de Aracaju. Não tem nenhum ponto de Aracaju que eu não tenha conhecido. Então, não tem nenhum ponto de Aracaju em que eu não tenha parado para conversar com algumas pessoas. Mesmo que com uma, duas pessoas, eu paro exatamente para perguntar quais são os sofrimentos, quais são as necessidades, o que está faltando, o que pode melhorar e tal. Então, eu trago uma visão de muitos anos de dentro e consigo ver o sofrimento de fora. Para além disso, eu tenho, por temperamento, eu não sou uma pessoa que fica encastelada. Eu gosto de estar na rua. Então, como prefeito ou como gestor, de qualquer forma, eu sempre estarei batendo a rua para entender o que está acontecendo. Eu gosto de ver as coisas com os meus olhos.
enquanto delegado da Polícia Federal, eu sempre fiz isso. Eu acompanhava, minha equipe não ia sozinho, né? Em todas as operações eu estava presente, a menos que fosse uma coisa muito corriqueira, como entregar o mandado, né? Uma coisa que era mais simples. Qualquer operação, ela contava com a minha participação direta. Eu sempre fui um cara operacional, sempre gostei de entender as coisas e enxergar como elas estão acontecendo. E mesmo na Procuradoria, eu sempre fui de sair do meu gabinete. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fui destacado para cuidar da Secretaria de Educação. Então, os processos que eram vinculados à Secretaria de Educação eram encaminhados para mim. E era comum que, ao invés de emitir o parecer, eu baixasse em diligência, dizendo, olha, está faltando documento tal, sem esse documento eu não posso emitir o parecer. E o processo voltava para a Secretaria de Educação. E depois voltava da Secretaria de Educação para mim. E às vezes não vinha com a documentação completa. Então, eu liguei para a secretaria e perguntei se eles tinham um espaçozinho para que eu trabalhasse na secretaria. Não entenderam muito a pergunta. Eu disse, olha, eu quero um espaço, uma cadeira, uma mesa e um computador. Né? Tá, mas para quê? Porque eu vou, pelo menos 2 dias da semana, o meu expediente eu vou cumprir aí. Né? Porque, veja, a gente está tendo um retrabalho que não se justifica. Quando o processo volta, eu nem lembro mais daquele processo. Eu tenho que revê-lo de novo. Então, eu comecei a ir para a Secretaria de Educação, sentava lá, pegava os processos, ao invés de despachar, de chamar pedir, a pessoa. eu falei, olha, aqui, eu preciso desse documento, e muitas vezes já saía de lá com parecer emitido, se não, pelo menos com um processo totalmente instruído. Então, eu acho que essa postura de mão na massa, ela não é só um slogan, é algo que funciona, que traz benefícios enormes. E um dos problemas da administração atual é exatamente essa incapacidade de enxergar as coisas. O prefeito não recebe nem os seus secretários. Até os secretários têm dificuldade de conversar com o prefeito. Não recebe sindicato, embora tenha tido lá atrás um apoio grande da base sindical. Não conversa com as pessoas. E isso é muito ruim. É preciso que o gestor ele veja as coisas com os seus olhos. Porque um dos males, uma das chagas da administração é o administrador ser cercado por puxa-sacos que só fazem elogiar o trabalho dele. E aí, além de perder a possibilidade de entender as coisas como verdadeiramente elas são, a pessoa acaba assim, vai descendo. Aí no dia que chega um cara para dizer que tem um problema na área tal, você já acha que aquele camarada que criticou, ele é o ruim, né? Ele está contra você. Então isso é uma chaga e é algo contra o qual o gestor tem que se vacinar. Ele tem que ver com os olhos deles, tem que ouvir, evidentemente, as opiniões, as outras visões, né, das pessoas que estão ali próximas e também daquelas pessoas que às vezes estão longe, que são opositoras, porque é a forma como ele tem de formar um entendimento melhor sobre qualquer situação. Tá vendo aí, Ricardinho? Receba. Tá vendo aí, garoto? Bacana dessa questão do funcionalismo público, né? De ceder uma licença para ele poder, no caso, concorrer a uma candidatura, por exemplo, né? E eu fiquei pensativo sobre isso, né? De alguns empreendedores, algumas pessoas que são do setor privado, que decidem tomam essa decisão de concorrer a uma candidatura, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque já tivemos alguns casos assim de empreendedores que resolveram concorrer a esse tipo de candidaturas, né? O Zé, não sei se Bruno não sei se você vai abordar algum tema como esse assim, mas eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho fotográfico seu, não sei se você vai lembrar, lá no JFC Trade Center, né? Não citei isso não, mas eu fotografei o início, bem o início da campanha, e eu fiz a pergunta para ele do porquê que você tá fazendo isso. E ele explicou todo o background dele ali. Eu falei, puta, mas se fosse eu, sendo ele, eu jamais faria um negócio desse. Pela exposição, cara. Porque realmente se apanha demais e você fala assim, meu Deus, novamente, eu olharia assim e falei, puta, mas pela exposição e pela falta de escrúpulos de muitos dos candidatos ali que estão batendo com você, cara, é de coisas assim, deles vasculharem coisas que você não imagina que eles vão encontrar. E às vezes eles encontram coisas assim que podem ter acontecido, mas você fala, puta merda, mas não... Por que você tá puxando... Não foi assim. Por que você tá puxando isso aqui pra tentar me atacar? Mas não tem nada a ver. E aí já houve algum caso assim, Zé, de eles pegarem algum fato da sua vida pessoal e explorarem de uma maneira muito
inescrupulosa para tentar acertar? Não, eu não tenho também nada a esconder, tenho os meus defeitos, evidentemente, cometi meus erros, mas não há nada que denegrisse a minha imagem, que prejudicasse a minha imagem. Então, eu até tenho um amigo, João Fontes, é um cara conhecido aqui, e quando eu aceitei, conversando com ele, ele dizia dessa preocupação em relação à minha imagem, eu falava, não, João, mas veja, pode pegar o que for, não tenho receio de mostrar nada, né? Talvez peguem aí minhas opiniões, eu vou confirmar minhas opiniões, não tem essa preocupação de dizer, mas aqui em Sergipe a gente costuma dizer que quando a pessoa não tem rabo, a gente coloca. Então, assim, eu sei que podem inventar, eu sei, né? Isso estava previsto, mas é aquilo, para quem entra numa disputa como essa, você tem que estar preparado. E eu vou adotar as medidas cabíveis. Não tenho nada para esconder, nada, absolutamente nada para esconder. Não vão identificar nada de mim que seja uma coisa equivocada. E olha que Aracaju, Sergipe de um modo geral e Aracaju de forma especial, é um lugar fácil de você conhecer a pessoa, porque eu tô exposto todos os dias. Eu faço sustentações orais nos tribunais toda semana, né? Eu converso com juízes, com desembargadores. Eu estou do lado oposto de diversos advogados, então não são só as pessoas que estão ao meu lado, né? Eu sou exposto porque eu estou de um lado defendendo uma tese e aquele que advoga contra o Estado está do lado oposto. Então tem todos os motivos para não gostar de mim, né? Para me ver com antipatia. Né? Então, e mesmo essas pessoas, as pessoas que estão do lado oposto, podem discordar completamente da tese que eu defendo, mas jamais dirão que eu sou uma pessoa descortês, desrespeitosa, desleal, pouco profissional. Então, assim, eu acho que em Sergipe é fácil de vasculhar. Se a pessoa for procurar aí qualquer advogado, né, como há muitas demandas aqui contra o Estado, né, certamente ou provavelmente eu já terei confrontado, né, em lados opostos esses advogados. E não terão o que dizer de mim, senão que discordam da tese que eu defendo, o que é completamente natural. Né? Mas você tem quantos anos? 51. 51. Você tá aqui em Aracaju há 18. Eu tô há 26 anos. 26? Eu tô desde 98. Eu tirei 18 de onde? Acho que foi Você pelo falou 18 antes. 18 eu tenho de casado. Ah, certo. Ah, beleza. Você tá em Aracaju há 26 anos? Há 26 anos. Eu já morei em muitos lugares, né? Mas Aracaju é o lugar onde eu passei a maior parte da minha vida. Porque como filho de militar, eu morei em Brasília, eu morei em Belém, né? Enfim, eu já rodei um bocadinho. Morei em Manaus, mas o lugar onde eu mais passei, né, na minha vida foi Aracaju. Eu cheguei aqui em 98 e me afastei em 2004, porque eu também pedi uma licença. Na época, primeiro eu fui procurador do Estado, depois abri o concurso para a Polícia Federal e eu fiz a faculdade de Direito para entrar na Polícia Federal, era o meu objetivo. Uhum. Então, passei no concurso para delegado, foi o primeiro que abriu desde a minha formatura. Eu me formei em 97, colei grau em janeiro de 98. Em maio de 98 eu fiz o concurso para cá. Em outubro de 98 eu já havia assumido o cargo. E o concurso para a Polícia Federal veio abrir só em 2002. Então, fiz o concurso, aí pedi uma licença não remunerada para trato de interesse particular. Me afastei da Procuradoria e assumi o cargo de delegado da Polícia Federal. E aí fui voluntário para o Amazonas, né? Me voluntariei para trabalhar no Amazonas porque eu queria trabalhar na área do ambiente. Também, nesse momento, Ricardo, também me perguntaram, porque a gente tinha na escolha da lotação, ela obedecia à ordem de classificação. E quando eu fui chamado, a gente olhava, era o auditório da Academia Nacional de Polícia, e tinha um quadro com as possibilidades de escolha, né? Você pode escolher e tal. E quando eu fui escolher, havia muitas possibilidades. Eu havia dito que escolheria trabalhar no Amazonas, ninguém acreditou. Quando chamaram meu nome, né, aluno Veloso, sua escolha, aluno Veloso. Aí você vai ao microfone e diz, Superintendência Regional do Amazonas. Foi um misto de gargalhada com um suspiro no auditório. Aquele barulho. Eu não acredito, Não, vai provar auditório, tanto Se lugar. fosse aqui, ia ser todo mundo. É mesmo. Porque, assim, as pessoas, de um modo geral, elas optam pela região norte se elas são da região norte, porque realmente é uma cultura diferente, um clima diferente, é uma vida muito diferente. Você fica até meio afastado do resto do Brasil. Como é que você vai, por exemplo, de carro do Amazonas
para a região centro-oeste, depois sudeste, sul, você não consegue. Você precisa de avião ou barco, né? Então, é difícil a pessoa optar pela região norte. Quem faz essa opção, pelo sentido de missão, e é muito comum, são os militares. Um militar, por exemplo, do Exército, ele entende que não serviu ao Exército se ele não passou pela região norte. Mas na atividade policial é muito incomum a pessoa escolher. Então foi uma surpresa. Pô, eu não sou do Amazonas, não tenho, né, vínculo nenhum com o Amazonas, e escolhi o Amazonas. E o interessante, quando cheguei lá, descobri que tinha um tio, né, mineiro, que morava no Amazonas, e foi, assim, hoje já falecido, mas foi uma grata surpresa. Meu irmão também era oficial do Exército na época e fomos lá, vivemos juntos durante esse período, né? Você passou quanto tempo lá? Eu passei 2 anos lá, um pouquinho menos de 2 anos. Eu fui pela Polícia Federal, meu irmão pelo Exército. Paulo, 2 coisas. Me desculpe se eu estiver sendo invasivo. Mas você gosta de dar uns cavalos de pau, né, não? Você gosta de dar uns cavalos de pau, sair da zona de conforto, que não sei o quê, fazendo... Rapaz, vou pra onde ninguém quer ir, vou fazer o improvável. Eu sou meio Você inquieto. tá aí todo uma postura, né, Ricardo? Um cara, um gentleman, né? Todo posturado e tal. Mas você você gosta de dar uma pivotadazinha, não gosta, não? Eu sou bem quieto. Eu sou bem quieto, mas eu acho que gentleman, né? Falando, eu sou inquieto. Mas eu acho que é um pouco da personalidade, esse desejo aí de entender o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, né, para melhorar a vida dos outros, o que eu posso fazer para progredir como ser humano. Eu acho que assim, a vida ela é uma preparação, somos cidadãos do céu, né? Acho que a gente tem que olhar o que a gente faz para um dia poder se apresentar diante de Nosso Senhor e ser acolhido. Então, a vida é um caminhar nesse sentido, é uma direção ao céu. Agora, o que Deus quer de nós durante essa peregrinação terrena é o que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, eu não tenho receio de, eventualmente, hoje sou muito menos ousado do que antes do casamento e, sobretudo, antes de ter meus filhos. Eu já não posso me dar a essas mesmas ousadias, mas a personalidade ainda me induz, de vez em quando, a tomar uns caminhos que são inusitados. Né? Estamos vendo, né, velho? Isso é fantástico. Ô, Paulo, cara, tem pegando um pouquinho do gancho do que o Ricardinho falou antes, cara, deve ser uma riqueza e um aprendizado tão grande. Você até aquele momento, você ser uma pessoa que está ali sentado naquela cadeira, né, no ar-condicionado, né, com a vida estável, e você se colocar para ir para debaixo do sol, para visitar pessoas em regiões mais carentes, em regiões mais necessitadas, né? Cara, isso deve ser de um aprendizado tão grande, de um enriquecimento cultural e de percepção de mundo e de percepção de vida tão grande, né, que a gente não imagina, né? Você sair de casa, você sair do seu conforto, do conforto do seu lar e da sua família, e você se colocar ali debaixo do sol. E não estou falando de você quanto candidato, Entendi. mas eu acho que a jornada de uma campanha política tem um quê de aprendizado gigantesco, entende? Se você realmente for um candidato ou uma candidata que se predispõe a estar ali e ouvir, tem coisa mais genuína e coisa mais enriquecedora do que ouvir, né? Você se predispor a ouvir e principalmente ouvir pessoas que não são, né, do seu eixo, digamos assim. Pessoas diferentes, né? Pessoas que vão te trazer uma percepção diferente de mundo. E tem gente que não faz isso, né? Tem gente que tá dentro daquela caixinha, convivendo dentro daquela caixinha com os iguais e passa a vida toda ali dentro daquela, né, daquela latinha, batendo de um lado pro outro, né? Mas quando você se predispõe a sair e ouvir pessoas diferentes, você cria um background, um repertório, uma percepção de mundo gigantesca, né? Ou seja, talvez, né? Talvez, eu tentando ser um pouco empático e me colocando, trazendo um pouco da sua percepção assim, será que o Zé tá
tá vendo isso e sentindo isso. Rapaz, o mesmo Zé que começou a campanha, com certeza, e eu acho que qualquer um, não é o mesmo Zé que vai terminar a campanha, né? Esse é o nosso desafio. Eu acho que tudo na vida deve servir de aprendizado. E essa oportunidade é riquíssima em termos de aprendizado. Eu, se cito, podia citar várias experiências, porque às vezes a gente chega num local e você vê que o local é totalmente desguarnecido de qualquer tipo de conforto. Então você chega ali e primeiro você se compadece. Poxa, nenhuma pessoa devia viver numa condição como essa, né? Assim, a gente tem que ter o mínimo de dignidade. Mas apesar disso, você vê e ouve sorrisos sinceros como poucas vezes você ouve. Então, você começa a se questionar. Veja, a pessoa está abaixo, não é a pobreza, né? É o abaixo da pobreza. É a pessoa viver numa casa sem qualquer tipo de saneamento, sem qualquer tipo de segurança, num lugar que fede, porque o esgoto é a céu aberto, e você enxergar nas pessoas ali um sorriso sincero e profundo. Você vê as crianças brincando e se divertindo, né? Isso é alguma coisa que choca no começo, faz pensar, né? Poxa, onde está a felicidade, né? Mas, por outro lado também, você começa a entender quais são as necessidades reais das pessoas. Porque, às vezes, você sentado do lado de cá, prepara lá um plano de governo super bonito, pensado, debatido, e você não está chegando nem perto da necessidade daquela pessoa. O que ela quer é outra coisa. Então é muito rico você chegar ali do lado e entender. Por exemplo, algo que eu, no começo, lá na pré-campanha, eu achei que fosse pouco significativo em relação aos problemas que nós vivenciamos. Uma área de lazer, por exemplo, uma praça com uma área de lazer. Eu amo praças. Uma das coisas que me encantou em Aracaju quando eu cheguei aqui foi exatamente a quantidade de praças. E na época havia um projeto Adote uma Praça, então as praças eram cuidadas por determinadas empresas daqui de Sergipe, elas eram lindas. É um projeto que a gente pretende retomar. Mas eu achava que fosse, diante de tanto problema, né? Falta de saúde, falta de saneamento, falta de educação, falta de segurança. Isso é secundário. E como é importante uma área de lazer adequada para que as pessoas possam conviver com a própria família, com os amigos, como isso melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí eu trago o esporte não apenas como um fator de melhora da sua qualidade física, né? Melhora da sua saúde física, mas também da sua saúde mental, da sua saúde emocional, porque as pessoas vivem um outro momento quando estão ali. Uhum. Então você vai para lugares assim muito mal cuidados, né? Muito precários. Mas às vezes tem uma quadrazinha, o pessoal quando tá na quadra tá se divertindo pra caramba, brincando, vai família, tem torcida. Então, assim, como é importante você cuidar daqueles espaços públicos. E aí surgem, interessante, ao longo da campanha, você começa a reformular coisas que pareciam tão simples, né? Alguns lugares não tem praças, ou as praças estão mal cuidadas, ou elas não têm uma quadra esportiva, um lugar para lazer. Poxa, isso não é difícil de você fazer, mas só que você tem que cuidar. E é muito mais fácil do que você cuidar enquanto ente público, enquanto município, você celebrar um convênio com uma associação do bairro, porque a associação conhece e tem aquela sensação de pertencimento que, por melhor que seja o gestor, ele não tem em relação àquela localidade, e você, ao invés de ficar você diretamente mandando o pessoal para cuidar da praça, você celebra um convênio com uma associação do bairro e transfere os recursos necessários para que a própria associação cuide daquela localidade. Uhum. Isso gera uma sensação de, como eu disse, de pertencimento, uma satisfação pelo cuidado que é diferente, que o gestor não tem, que o servidor público, por melhor que seja, não tem. Então, a ideia é trazer... A ideia do partido sempre foi a da subsidiariedade, quer dizer, o Estado ele só entra onde o cidadão não pode fazer sozinho, o cidadão ele tem que se reconhecer mais capaz, né? Ele não é um dependente do Estado, no sentido amplo da palavra. Então isso já era uma ideia do partido, mas como ela se concretiza quando você olha a situação real ali. Poxa, né? As pessoas estão... Ontem eu visitei um projeto ali no Porto Dantas, um
policial militar que mantém 200 crianças, né, numa escolinha de futebol com o apoio dos pais daquela região, que são voluntários. Então, são 200 crianças praticando atividade física e você olha ali, né, vê as crianças disciplinadas, obedientes, respeitosas, porque o nome do projeto é Bom de Bola, Bom na Escola. Então, ele, para participar ali daquele projeto, a criança tem que mostrar nota na escola e tem que mostrar que está bem em casa, né? Está fazendo suas responsabilidades de casa. Então, um projeto que é tocado assim, por algumas pessoas, um grupo de pessoas, né? O que deram para essas pessoas? O espaço, que hoje já não está tão bem cuidado. Então, há pessoas nos bairros que têm todas as condições e toda a boa vontade de cuidar do espaço para que projetos como esse se ampliem, né? Porque são... E esse é um exemplo, eu visitei vários projetos. O melhor time de basquete de Sergipe é de um projeto social. Os meninos são sensacionais. Eu nem sabia que tinha gente que jogasse tanto basquete aqui. Acho que é GTC, eu não lembro exatamente o nome. E o professor saiu para conversar comigo. Eu estava acompanhando na época de um outro vereador que gosta da parte de esporte, um candidato a vereador, João Lemos. Ele foi conversar conosco, na verdade, e falou, ó, é para continuar fazendo. Pô, ele ficou 45 minutos conversando conosco. Eu já, assim, até ansioso, né, preocupado. E a garotada não parou um segundo de fazer a atividade que ele determinou. Sem questionar. Professor, mandou fazer, tá fazendo. Então, quer dizer, essa disciplina... a pessoa leva para a vida inteira, né? Leva para a sua vida familiar, leva para a sua vida de trabalho, leva para o seu estudo. Isso é extremamente enriquecedor. Então, como é bacana você ver que coisas que pareciam de menor importância têm uma importância gigantesca na vida dessas pessoas. É extremamente enriquecedor. Pô, que massa, velho. Fiquei curioso para conhecer, né? É bom conhecer. O projeto você fala, né? Sim, Os esses projetos, né? Paulo, estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. Queria fazer 2 últimas perguntas. É um cara aí de 51 anos, pai, esposo, filho, irmão. Nessa jornada de 51 anos, qual foi o ponto mais difícil para você? Que você, quando passou, realmente isso aqui me transformou? Um ponto de entropia, como diz a administração. Olha, eu assim, sempre fui muito grato. Eu nunca entendi muito porquê. Eu acho que eu sempre fui muito poupado de problemas muito grandes, né? O fato de ter uma família amorosa, que acho que faz toda a diferença. Acho que a grande desigualdade é uma família desestruturada. Não é a condição econômica, porque uma família estruturada, amorosa, ela produz pessoas saudáveis, aptas para o trabalho. Então, eu nunca me senti assim tão pressionado na vida, se eu fui poupado nesse aspecto de sofrimentos muito muito grandes. Talvez um período de dificuldade, assim, eu tenha parado para refletir mais no momento em que eu escolhi voltar da Polícia Federal para a Procuradoria. Porque a carreira que eu desejava era a carreira de delegado da Polícia Federal. E eu, em um determinado momento, eu era o chefe da Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais. O efetivo que me deram foi de 2 agentes e um escrivão para combater os crimes ambientais no Amazonas. Eu olhava e falei assim, poxa, o efetivo é isso aqui, eu não tenho estrutura na época, né? Isso em 2004, 2005. Não tem estrutura para tocar essa delegacia, para fazer aquilo que eu quero fazer. A Procuradoria me chamava de volta e dizia, Zé, ou você volta ou você pede a exoneração, porque houve um concurso, já há aprovados no concurso, e enquanto você está de licença, o cargo está ocupado, né? Porque na administração, diferente da iniciativa privada, na administração pública, você cria cargo por meio de lei. Então, a nossa lei, ela tinha, à época, 60 cargos de procurador. Um deles estava ocupado por mim. Eu estava licenciado, mas o cargo estava ocupado, ou seja, ninguém podia entrar. Então, o que na época o subprocurador me disse foi, Zé, ou você retorna, ocupa o seu cargo, volta a trabalhar, ou então libera o seu cargo para que outra pessoa o ocupe. E por conta de uma conjunção de fatores, um foi esse, assim, a estrutura era pequena, embora
no Amazonas, como eu era delegado de combate aos crimes ambientais e gostava de estar no meio da selva, eu sempre pedia apoio ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva, 1º BIS. Então, todas as operações que eu fazia com apoio do pessoal do Exército, né? Nunca fui para o meio da selva só com a equipe da Polícia Federal, sempre com apoio do pessoal do Exército. Então, eu tinha esse apoio, né, quando eu precisava do IBAMA, do INCRA, os órgãos eram muito parceiros. Mas eu pensei se valia a pena, né? Na época já estava para me casar, então se valia a pena, né, continuar ali na Polícia Federal, e acabei saindo, né? E esse eu acho que foi um momento assim... É difícil tomar decisões, né? Foi difícil. Eu tive que tomar, na hora que eu decidi, eu falei, olha, vou colocar o meu carro na balsa, porque eu vim de carro, né, de lá para cá, só que você não tem estrada, então você coloca o carro na balsa de Manaus a Belém, pega um avião para Belém, e Belém você pega o carro e percorre o resto do Brasil em direção ao sul. E foi difícil. O dia que eu coloquei ali o carro na balsa... Você tinha quantos anos? Eu tinha 30, foi em 2005 que eu voltei. Tinha 32 anos de idade. 32. Então, pelo que eu tô entendendo, poxa, eu imaginei isso minha vida toda, conquistei, e não era isso que eu imaginava. E de repente estou saindo. Lógico, quando a gente envelhece, né, eu já tenho mais passado do que futuro, a gente consegue identificar os próprios erros. Então, muitas coisas ali da Polícia Federal, eu acabei saindo porque eu não tive a maturidade suficiente para esperar determinadas coisas. Então, eu podia ter esperado, ser mais paciente. Na época, eu fui convidado para trabalhar numa outra delegacia fora de Manaus, e rejeitei. Então, acho que se tivesse aceitado, talvez eu tivesse permanecido, porque era uma outra estrutura, né? A Polícia Federal, ela é interessante porque, embora ela seja um órgão nacional, cada superintendência é uma realidade muito peculiar, né? É próprio até das diferenças do próprio país. Você vai para o Amazonas, a realidade é uma. O tipo de crime que você enfrenta lá é um, né? Quando você sai do Amazonas, vai para o Rio Grande do Sul, é outra criminalidade. No Rio de Janeiro é diferente, São Paulo é outra. Então, você tem uma mesma polícia com uma quantidade muito grande de atribuições, mas que precisa se adaptar à realidade local. Então, você tem quase que várias polícias dentro da Polícia Federal. A gente mexia até que um colega meu de turma foi para o Amapá, e chegar no Amapá era difícil pra caramba, ele não recebia nem visita dos colegas, né? Porque era comum, a gente fazia uma operação numa determinada localidade, ficava um tempinho, né, para conhecer a cidade e tal, né, passeava pela cidade. Se você estava próximo, você esticava um bocadinho. Aí ele dizia que Amapá não era a lotação, era a adidância, né, que era outra parte era um outro território, tão distante ele estava do resto do país. Então, assim, são realidades distintas, mas eu acho que esse foi o ponto mais, assim, que eu fui mais chamado a parar, a refletir, em que eu tive mais dúvida de decidir, né? Mais dúvida do que escolher sair candidato a prefeito. Vamos fazer o inverso agora. O inverso. Nesses 51 anos, qual foi o que você olha assim, poxa, esse foi o grande momento assim da minha trajetória? Que momento de felicidade, né? Que momento? Esse eu tenho muitos, né? Mas meu casamento foi um momento singular, porque de fato mudou a minha vida. O nascimento dos meus filhos, uma alegria que eu não sabia que eu poderia sentir. E assim, tem coisa mais forte do que o sentimento por um filho, meu amigo? Tem não. Não existe. Eu digo isso para todo mundo que me pergunta. Nada parecido. Não existe. E tem sentimento mais forte que eu e você, infelizmente, nunca iremos sentir na vida. Infelizmente, que é um sentimento de uma mãe por um filho. Aí, meu amigo. Esse deve ser forte. Aí eu não vou conseguir sentir, né, Ricardo? Agora, teve um outro momento que foi singular, assim, fugindo saindo da família, foi quando eu soube que havia sido aprovado no concurso para cá. Porque eu havia sido chamado, eu terminei a faculdade, havia sido chamado para trabalhar num escritório grande do Rio, e fui no primeiro dia e vi que não ia dar para conciliar. O volume de trabalho era muito grande, eu não conseguiria conciliar aí o estudo com o trabalho.
E fiquei estudando de janeiro de 98, eu fiz estágio até o último dia de faculdade, de janeiro de 98 eu comecei a estudar, né? Na época não tinha esse cursinho, na verdade existia, mas não era tão comum. Eu comecei a estudar matérias isoladas, né? Então, olha, eu vou me aprofundar em Direito Constitucional, fiz um curso só de Direito Constitucional. Mas fiquei aí de janeiro a maio, até o concurso da Procuradoria, estudando assim, estudando só, né? E bancado ali pelo meu pai. Então eu ia fazer um curso. Quando eu saía do curso, meu pai, à época, trabalhava no Clube Naval, que é no centro da cidade, no Rio. E eu, então, estava sentado. É um clube, assim, que preserva a história, então tem aquelas mesas antigas, bonitas. Eu ficava numa sala, era uma tranquilidade na parte da tarde. Eu ia lá, almoçava com meu pai e depois ficava estudando a parte da tarde e voltava com ele para casa. E eu estava estudando depois de fazer o concurso, quando meu pai entra na sala assim, chorando, né? Dizendo, teu filho, você passou. E eu, sem saber assim, falei, passei, você passou, saiu o resultado, você passou no concurso e tal. Então, assim, aquela sensação de, poxa, né? Consegui. Tô retribuindo, assim, tô retribuindo, né? Aos meus pais todo o sacrifício, todo o esforço. Isso foi, assim, muito marcante também. Em termos profissionais ali, né? Foi, assim, muito marcante eu entrar na Procuradoria e, assim, por último, que foi aí já dentro da carreira. Isso foi antes da carreira, né? Família, antes da carreira. E dentro da carreira foi quando eu fui designado para atuar na DPF 442, que o PSOL, ele propôs uma ação para tentar descriminalizar o aborto até a 12ª semana gestacional, e o estado do Sergipe foi o único estado que se opôs à descriminalização do aborto. E eu fui o procurador designado. Então, eu tenho muito claro, né, na memória o dia em que, na época, o governador era Jackson. Ele me chamou, foi um processo longo, mas ele me chama junto com a procuradora-geral e ele diz, olha, doutora Aparecida, a vida é uma questão de valor, a gente tem que defender, não pode negociar com isso, o doutor Zé Paulo já tem aí a defesa na cabeça, então bote o doutor Zé Paulo para trabalhar, para defender essas crianças. Ali foi, em termos profissionais, nada se compara a esse momento, né? Foi uma honra profissional, assim, gigantesca, né? Poder atuar no processo, ser designado, então isso eu também marco. É mais fácil, né? Os momentos felizes do que os difíceis. Né? Com certeza. Doutor Zé Paulo. E aí, Ricardinho? Esclarecedor, né? Rapaz. Porque, de novo, aquele negócio que a gente Que leveza, bicho. Que clareza. Aquele negócio que a gente fala. Velho. Obrigado. Viu, Bruno? Aquele negócio que a gente fala, né? De conhecer o lado um pouco mais humano do candidato. Que parece... As pessoas, de forma geral, né? Porque parece que aquela pessoa normal, quando se torna um candidato, ela vira outra pessoa, né? Parece que ela encarna um personagem, numa persona, né? É numa persona. Alguns casos são personagens, né? Alguns casos são personagens, outros ele encarna numa persona, né? E aí, nos podcasts assim que a gente acompanha, né? O Foguete é um deles, claro. A gente vê que durante a conversa, aquela persona, às vezes, você vê quebrando. A gente vai vendo a pessoa por trás, né? Há uma opinião, uma história, um passado que ela tem, uma decisão que ela tomou lá atrás, e uma época antes mesmo do cara pensar em política, porque tem pessoas que já nascem inseridas na política, né? Então ela vê aquele meio desde cedo. Então ela já vai se acostumando com aquele tipo de coisa. E tem pessoas como você que não são do meio da política. Então, acho que talvez tá muito cedo a gente dizer que você que já criou uma persona na política, eu não sei também exatamente o que é que se passa na cabeça de um candidato ali naquele momento, né? Mas que existe sim uma persona fora da política e uma pessoa dentro da política e fora da política. Durante um podcast a gente vai vendo... Também, acho que como em qualquer situação, né? A gente precisa sempre se adaptar ao meio. No trabalho, de um modo geral, né? Você não é a mesma coisa que você é dentro de casa, com a sua família. Né? Apesar de ser o mesmo, né? A mesma pessoa, né? Uma outra faceta, né? Você é chamado a demonstrar determinadas facetas em ambientes específicos. Então, acho que o Ricardo, o Zé Paulo, o Bruno e tal, são pessoas muito complexas e que, a depender da situação, serão de uma forma, assim, externarão mais um aspecto seu do que outro. Acho que é mais eu também acredito demais que todos nós somos políticos. Né? Todos nós precisamos ser políticos, né? Não no sentido de concorrente a um cargo,
né? Mas no sentido de relacionamento, né? Seja... Nós fazemos política exatamente, o tempo todo, do trabalho, né? Exatamente. Às vezes até na família, né? Aquela política de contenção de problemas, né? Quando os problemas acontecem, quando as brigas acontecem. Então, no sentido mais amplo da palavra, né? Você faz política todo dia, né? No trabalho, aqui no relacionamento, você tem que ter uma política de tratamento com as pessoas com quem você trabalha, uma política de vizinhança com as pessoas ao lado de quem você convive, né? Uma política de cuidado com as pessoas de quem você cuida, né? Por quem você é responsável, sem mimar, mas também tem que entender isso. Para quem tem filhos é muito claro, você compreende que cada um é diferente, o que funciona com um não funciona com o outro, né? Você tem que ter uma política com a sua esposa, porque às vezes divergem ali no que vão fazer para a educação dos filhos e tem que saber a hora até onde você vai, o momento a partir do qual você deve parar. É o tempo inteiro. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve o tempo inteiro. O problema da política eleitoral é que o cara aprende a mentir, né? Aí isso é que é a desgraça, né? Mas a política mesmo, no sentido próprio da palavra, ela é algo assim, muito enriquecedor, né? A gente depende dela. Zé Paulo, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado demais pelo papo, que leveza. Fiquei muito feliz, estou muito feliz assim, Ricardinho, com esse projeto. Estamos felizes, né? Estamos felizes, sem Achei dúvida. muito bacana. Obrigado por mostrar o lado do Zé Paulo por trás do José Paulo Leão Veloso Silva, né, meu amigo? Obrigado demais. Turma, é isso. Esse é o Foguete Sem Ré. Estamos aqui com essa websérie, né, Ricardinho, das eleições municipais da nossa cidade de Aracaju, Sergipe, entrevistando e batendo um papo leve, descontraído e bem humanizado, como vocês podem ver, com todos os candidatos e todas as candidatas para as eleições de 2024. Zé Paulo, meu amigo, obrigado. É isso. Quer dar um recadinho final aí para a turma? Só agradecer, né? Agradecer as pessoas que assistirão o programa, né? Está sendo gravado. Agradecer o convite, a educação, a gentileza de vocês. Agradecer a presença da minha esposa, né? E agradecer também as pessoas que formam o meu partido. Eu não falei sobre elas, mas nessa luta é muito importante o apoio que você encontra em casa, evidentemente, mas também na sua luta diária ali, né? Então é emocionante. Eu tive alguns apoios de pessoas que estão no partido, estão se sacrificando, entraram por amizade, né? Também não tinham a pretensão política, não pensavam nessa via eleitoral, mas entraram por amizade, e outras pessoas que agregaram a esse projeto por pura amizade, né? Eu agradeço de forma especial um amigo, Pedro Guilherme, que parou de trabalhar praticamente para me ajudar, e ao Daniel, que está se tornando um amigo também, se dedicando aí à minha campanha. Esse tipo de solidariedade chega a ser comovente. Então, obrigado a eles. É isso, turma. Valeu. Eu sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré. Mais um episódio, Ricardinho. Valeu. Fui.